vai andando, não fica aqui. Segue o teu caminho. Teu lugar não é junto com quem torceu pelo Brasil. Pega teu rumo, Raul. E ele escandiu as sílabas da última frase como se fosse um recado. A qualquer tempo e quando quisessem, eles saberiam de Raul muito mais que o nome. Mas não quis protestar Raul. Vai, rapaz, agora, nem olha para trás. E num gesto furioso que abarcava a euforia da lanchonete, deixe os brasileiros de verdade comemorarem. E enquanto Raul se dirigia ao caixa para pagar a última cerveja, ainda atônito com sua própria falta de alegria, o carcereiro pensou que não deveria tê-lo soltado. Não vibrou nenhuma vez, pensou ele. Então, é comunista mesmo. Este é um fragmento de 70 de Henrik Schneider. Então, o livro de Schneider, 70, conta a história de um bancário que foi preso confundido com um dos participantes da tentativa de sequestro do embaixador americano em Porto Alegre. Raul, esse rapaz que trabalha num banco e se informa pelos meios de comunicação que a gente sabe apoiaram sistematicamente o regime militar. Raul é um homem que é apolítico, ele não se envolve, ele não tem informação, ele não quer saber. Católico, praticante, vai à missa e o máximo que faz é tomar uma cerveja de vez em quando. Orgulho da mãe e de certa forma com uma fobia, uma ojeriza aos subversivos que estão tentando destruir o Brasil. Estamos em 1970 e Raul acabou de ter o seu relacionamento terminado, resolve ir assistir um filme e de repente tomar uma cerveja. Enquanto ele faz isso, quando ele está andando na rua para chegar no cinema, passa por ele alguém fugindo da polícia e quando ele vira a rua, a polícia o detém e ele é preso. Às vésperas da final da Copa de 1970, a Copa do 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Bom, o livro do Schneider, ele é duro. Ele é um texto que não está comprometido com uma forma contemporânea, no sentido de que parece que hoje na literatura brasileira há uma obrigatoriedade, não sei se na brasileira, não conheço, inglesa, espanhola, por aí, mas aqui em vários livros parece que há uma obrigatoriedade do autor narrar a busca pelo texto, a busca pela história. Ele é sempre um homem que está andando pela rua, refletindo, um homem quase sempre, é verdade, refletindo sobre um livro que ele precisa escrever. Isso também eu percebi em alguns livros da literatura chilena, também em alguns livros da literatura argentina. O tema de procurar um assunto parece ser o tema da literatura contemporânea. Schneider foge disso, né? A única marca que eu posso imaginar de contemporaneidade dele é que ele tem naturalmente a quebra da linearidade temporal no texto, ou seja, a narrativa ela avança, ela regride conforme uma possível intensidade dos fatos. Eu não sei muito bem o que leva um autor a fazer esses movimentos. Quando eu penso em Primo Levi, né, eu entendo que a escrita ela é decorrente de uma memória fragmentada. E isso é efeito de uma memória que precisa de análise, etc, etc. Quando um autor
emula esse procedimento, de certa forma faz sentido, mas depois de um tempo se torna um pouco meio que macete literário, isso me incomoda. Mas não é um problema também gigantesco. De certa forma é mais um problema para manter a atenção é mais uma astúcia para manter a atenção do leitor. Acontece muito no cinema atualmente, né? Mas enfim, esse é o único recurso que eu acho que o Snyder segue. A sua literatura é dura, reta e sem poupar detalhes, o que eu acho muito importante. Nessa literatura sofisticada, cheia de metáforas, de eufemismo, cheia de poesia, cheia de resenhas literárias. É muito interessante uma literatura que conte a história e conte a história sem como diria o Martín Caparrós, um escritor argentino que eu gosto muito, sem agachadas, né? E o 70 faz isso. Uma das coisas que chama a atenção no texto é ele tem evidentemente o futebol como uma marca, né? Ele tem o futebol como uma marca e a gente sabe que o futebol foi utilizado como um meio de concentração da atenção popular durante as ditaduras, né? Aconteceu na Argentina de 1978, campeão, e evidentemente aconteceu antes com a gente aqui. Há uma euforia nacionalista que estrategicamente compete, né, com o que está acontecendo de fato no país. Então, você tem um país analfabeto e ainda assim uma sensação de conquista que até hoje alguns dos nossos pais falam com uma saudade daqueles tempos seguros e tranquilos. O livro do Snyder dialoga então com um livro que eu acho, né, eu sinto um diálogo com um livro de Dos veces junho, 2 vezes junho, também de um argentino chamado Martín Coan, que eu tive a oportunidade de ler e pensar durante o meu mestrado. No sentido de que a Copa do Mundo, o futebol, potencializa esse sentimento nacionalista e impede que a grande massa, se é que algum dia isso vai acontecer, a grande massa enxergue para além do que a mídia de massa apresenta. Além disso, Schneider trabalha também com uma passagem que me fez lembrar o livro K, Relato de uma Busca, do Bernardo Kucinski, que eu já falei aqui. Vou ver se eu falo do Martín Coan também, que foi importante. O Bernardo Kucinski, ele mostra um pai tentando encontrar o que sobrou da sua filha. Então ele vai em todos os institutos a fim de ver se consegue, todas as instituições, a fim de saber se consegue alguma informação. Em 70 é a mãe de Raul que vai na delegacia, né, no Protérios, e é sempre a voz dela falando, né, uma pessoa até com alguma formação, mas extremamente colocada num papel insignificante perante as autoridades, todos tratados como quase o senhor, né, sendo que é uma mãe, uma senhora que está procurando. A autoridade silencia perante os fatos e vai mandando ela rodar a cidade a fim de tentar achar o filho. E a gente pensa que essa autoridade, o policial, o jornalista e a igreja não sabem especificamente onde está o filho, nem os filhos, mas sabem na mão de quem está. A solução é fingir que está procurando. Enfim, é um livro interessante, que tem uma linguagem dura e, mais uma vez eu repito, é importante que essa linguagem
Não fique dando as voltas e diga o que é. Schneider, no prefácio, na apresentação do livro, diz que fez uma pesquisa. Há uma característica interessante nessa pesquisa, que é Raul, quando se descobre que ele não deveria estar ali, já era, né? Agora ele está ali. E essa fala do carcereiro no final, que diz era um comunista mesmo, dá bem a noção de que não importa quantos o regime matou, por engano, sem querer, são todos comunistas. Se morreu, são todos comunistas. Não interessa. E nas sessões em que Raul é submetido à tortura para confessar o que não sabe, é muito angustiante vê-lo tentar desenvolver uma narrativa, uma história que agrade aos seus torturadores animalizados e que em alguns casos sentem imenso prazer na tortura, estão convencidos de que matam o mal. Vale a pena se ler. Henrique Schneider, 70. A gente se vê.